A história de hoje parece saída de um roteiro de filme, mas infelizmente aconteceu de verdade. É sobre uma mulher que construiu para si a imagem de uma Barbie falsa nas redes sociais, sempre exibindo uma vida perfeita e cheia de glamour, mas que no fundo escondia uma personalidade destrutiva, dominada por impulsos violentos. Essa mulher acabou cometendo o ato mais terrível possível. Tirou a vida do homem que mais dizia amar, tudo por uma futilidade. Para entender como esse drama chegou ao pior desfecho, precisamos voltar alguns anos e conhecer quem era Bradley Lewis, o jovem que cruzou o caminho dela. Bradley nasceu em março do ano de 2000, na cidade de Bristol, no Reino Unido. Esse lugar é conhecido por ser moderno e avançado, não só economicamente, mas também no aspecto social. Os moradores de Bristol têm fama de serem mais amigáveis e sociáveis do que a média da população britânica. E a família de Bradley se encaixava bem nesse perfil. Seu pai, Steve, e sua mãe, Rachel, eram pessoas bondosas, generosas e que tinham como prioridade absoluta o bem-estar da família. A infância de Bradley foi tranquila, cercada de amor e estabilidade. Ele era um menino alegre, cheio de energia, que adorava brincar na rua com os amigos. Desde cedo, revelou uma grande paixão: o futebol. Não só gostava de jogar, como também se destacava nas partidas do time da escola. Seus pais faziam questão de ensinar valores importantes. Queriam que Bradley aprendesse desde cedo o peso das conquistas. Por isso, além do esporte, incentivaram o filho a fazer um curso para aprender a instalar e trocar pisos de casas, pensando em dar a ele um ofício que poderia ser útil no futuro. Bradley cresceu, portanto, em um ambiente positivo, repleto de amizades, festas ocasionais e boas experiências típicas da adolescência. Mas, como acontece com qualquer jovem, chegou o momento em que o amor entrou em sua vida. E esse detalhe mudaria para sempre o rumo de sua história. Aos 14 anos, Bradley se apaixonou. A escolhida foi Abigail White, uma garota 2 anos mais velha que ele, bastante popular naquela região de Bristol. Pela diferença de idade, Bradley não acreditava que teria alguma chance, mas sua personalidade extrovertida o ajudou a tomar coragem. Ele se aproximou de Abigail e, para sua surpresa, descobriu que ela também o achava bonito e interessante. Foi assim que o romance começou. Naquela época, Bradley não fazia ideia de que esse encontro seria o início de uma tragédia. Enquanto Bradley vinha de uma infância estável, Abigail carregava traumas profundos. Ela nasceu em 1998, também em Bristol. Quando ainda era muito pequena, testemunhou seu pai agredir violentamente sua mãe. Essa violência doméstica foi parte da sua vida até os 4 anos de idade, quando finalmente os pais se separaram. Porém, a situação não melhorou. Poucos meses depois, sua mãe iniciou um relacionamento com outro homem, que também se mostrou abusivo, desta vez agredindo tanto a mãe quanto a própria Abigail. O sofrimento foi tanto que vizinhos chegaram a denunciar as agressões, e os serviços sociais acabaram intervindo. Assim, Abigail foi retirada da guarda da mãe e passou a viver com os avós. Embora estivesse mais segura naquele novo lar, as marcas emocionais já estavam impressas em sua mente. O impacto dessa infância turbulenta foi devastador para sua formação. Na escola, Abigail apresentava sérios problemas de comportamento. Faltava às aulas, arrumava brigas constantemente e foi suspensa várias vezes. Em um ato desesperado, sua família buscou ajuda médica. Ainda aos 13 anos de idade, Abigail já fazia uso de antidepressivos. A partir dali, sua vida se tornaria uma sequência de altos e baixos, marcada pela instabilidade emocional. Quando começou a namorar Bradley, a relação parecia promissora aos olhos de alguns, mas para outros soava preocupante desde o início. A mãe de Bradley, por exemplo, nunca aprovou Abigail. Ela percebia que havia algo caótico naquela jovem. Mesmo assim, o romance seguiu e, com o tempo, Abigail engravidou.
O casal, sem estabilidade financeira e sem planejamento, decidiu aumentar a família de forma irresponsável. Ao todo, em 6 anos de relacionamento, tiveram 4 filhos. Bradley ainda aceitava essa realidade, tentando sustentar a casa com muito esforço, mas a verdade é que Abigail nunca conseguiu se manter em um emprego por muito tempo. Para piorar, em determinado momento ela engravidou de outro homem enquanto ainda estava com Bradley. Isso deixou claro que havia traição envolvida. Mesmo assim, Bradley, que já tinha filhos com ela, decidiu dar mais uma chance. A decisão, porém, seria fatal. A vida de Abigail começou a mudar quando ela entrou na plataforma OnlyFans. Para quem não conhece, é um site onde pessoas pagam para ter acesso a conteúdos exclusivos, em sua maioria de teor adulto. Abigail viu nisso uma oportunidade. Com o dinheiro que ganhava, passou a investir em cirurgias estéticas, preenchimento labial, procedimentos corporais, tudo para moldar uma imagem de Barbie falsa, que era justamente o que atraía seus seguidores. No início, os ganhos foram altos. No primeiro ano, ela chegou a faturar cerca de $60.000. Contudo, esse sucesso não durou. Já no segundo ano, a concorrência aumentou e seus rendimentos despencaram para $14.000. O estilo de vida luxuoso que tentava sustentar já não era possível com essa queda de receita. Foi então que passou a depender ainda mais do salário de Bradley para manter a família. Enquanto isso, os problemas em casa só aumentavam. Abigail tinha envolvimento com drogas, especialmente cocaína, e também consumia grandes quantidades de álcool. A mistura a deixava violenta, agressiva e completamente fora de controle. Não raro, ela partia para cima de Bradley com ataques físicos. Além disso, apesar de trair diversas vezes, Abigail era tomada por um ciúme doentio. Sempre que Bradley saía com amigos, ela o acusava de infidelidade. O jovem, por sua vez, se mostrava cada vez mais preso a esse ciclo de violência. Amigos e familiares insistiam para que ele terminasse a relação, mas Bradley parecia incapaz de romper. Talvez fosse apego, talvez fosse medo do impacto sobre os filhos. O fato é que ele continuou ao lado dela, mesmo quando a situação já tinha passado de todos os limites aceitáveis. As agressões se tornaram tão frequentes que pessoas próximas chegaram a chamar os serviços sociais, temendo que algo pior acontecesse. E, de fato, algo pior aconteceu. Em março de 2021, durante uma briga, Abigail pegou uma faca e atacou Bradley, ferindo seu braço. A cena foi tão grave que precisaram chamar uma ambulância. Mesmo assim, Bradley tentou encobrir o ocorrido. No hospital, disse aos médicos que havia se machucado enquanto trabalhava com ferramentas. Era um sinal claro de que ele não conseguia se libertar daquela relação, mesmo correndo risco de vida. O clima entre os dois só piorava. Abigail já não tinha qualquer freio, e em áudios gravados chegou a admitir que seria capaz de matar Bradley. Dizia que não tinha limites quando ficava com raiva e que se ele a machucasse, acreditava que acabaria presa por assassiná-lo. Mesmo com tantos alertas, Bradley não conseguiu se afastar. Poucos dias antes da tragédia final, ligou para uma amiga em desespero, dizendo que Abigail tentava esfaqueá-lo e que não sabia mais o que fazer. Estava claro para todos que o fim seria trágico, mas ninguém imaginava que aconteceria tão rápido. Na noite de 25 de março de 2021, os vizinhos ouviram gritos de socorro vindos da casa de Abigail. Uma vizinha correu para ver o que acontecia e se deparou com uma cena desesperadora. Bradley estava caído no chão da cozinha, coberto de sangue, com uma faca ao lado do corpo. Abigail gritava dizendo que ele havia feito aquilo consigo mesmo. Porém, para quem conhecia Bradley, essa versão soava absurda. Ele era um rapaz calmo, dedicado à família, que jamais teria motivo para se esfaquear. As equipes médicas chegaram rapidamente e tentaram reanimá-lo, mas o ferimento era grave demais. Bradley foi levado ao hospital, onde morreu poucas horas depois, já na madrugada do dia seguinte. Ele tinha apenas 22 anos. A notícia devastou a família.
Seus pais não conseguiam acreditar no que havia acontecido. Mas no fundo sabiam que a tragédia era resultado de uma relação que já estava marcada pela violência há muito tempo. A polícia não demorou a reunir provas. Testemunhas confirmaram que Abigail e Bradley haviam brigado horas antes em um bar, onde ela chegou a cuspir nele, jogar bebida e até agredir outras pessoas. Textos encontrados no celular de Abigail mostravam ameaças claras, inclusive contra a família de Bradley. Além disso, buscas recentes em seu histórico incluíam frases como esfaquear alguém. Tudo apontava para homicídio. Quando foi interrogada, Abigail tentou se defender. Primeiro, alegou que Bradley havia se ferido sozinho. Depois mudou a versão, dizendo que só queria assustá-lo com a faca e que o golpe tinha sido um acidente. Mais tarde, tentou jogar a culpa no próprio Bradley, afirmando que ele era controlador e manipulador. Essa narrativa, no entanto, não convenceu ninguém. O perfil dela nas redes sociais, com vídeos provocativos e brincadeiras de mau gosto às custas do namorado, mostrava o quanto ela gostava de humilhar e expor Bradley publicamente. Durante o julgamento, os psiquiatras que avaliaram Abigail apontaram traços de transtorno de personalidade borderline, destacando sua incapacidade de controlar a raiva e a impulsividade. Mas todos foram unânimes em afirmar que isso não a isentava de responsabilidade. Ela sabia muito bem o que estava fazendo quando atacou Bradley. Em outubro de 2022, veio a sentença. Abigail White foi condenada à prisão perpétua, com a possibilidade de pedir liberdade condicional após 18 anos. Isso significa que, se conseguir, poderá estar em liberdade aos 42 anos de idade, ainda jovem o bastante para recomeçar a vida. Para a família de Bradley, no entanto, a condenação não trouxe consolo. Seu pai declarou em tribunal que jamais perdoaria a mulher que destruiu sua vida e tirou seu filho. Enquanto isso, restam 4 crianças sem pai e sem mãe. O destino delas não foi amplamente divulgado, mas certamente crescerão carregando o peso dessa tragédia. Essa história deixa uma lição dura. As aparências enganam. Nas redes sociais, Abigail vendia a imagem de uma vida perfeita, mas por trás das câmeras havia apenas violência, drogas, ciúmes e destruição. É um lembrete de que aquilo que vemos na internet nunca mostra a realidade completa.